Bom, a verdade é que se você clicou nesse vídeo, significa que muito provavelmente a sua vida tá uma merda, que você não tá conseguindo viver muito bem, que você sente que tudo que você faz meio que não leva a nada, ou na verdade você pode até sentir que você não consegue fazer nada, que você tá nessa paralisia, nessa letargia, que nada realmente dá certo na sua vida, que você não consegue sair desse fundo do poço e que nada faz sentido, mas a verdade é que eu já passei por isso, e é claro, não dá pra saber se você aí passou exatamente pelo que eu passei, mas existe um conceito que resolveu meio que esse problema na minha vida, que deu novos ares, que realmente me fez olhar para as coisas de uma forma diferente, e esse conceito se chama autoconsciência, né? A gente pode falar da consciência e mais especificamente a autoconsciência, que é a forma como a gente olha para nós mesmos, a consciência que a gente tem das nossas próprias ações, das nossas próprias vulnerabilidades, dos nossos próprios problemas, enfim, por aí vai. Ter autoconsciência sobre si mesmo. E por que que isso é importante? Por que que autoconsciência é importante? Porque quando eu tive nesse ciclo de baixa, né, nessa fase da minha vida em que eu ainda estou me recuperando, ainda estou saindo, né, mas enquanto eu estive nessa fase difícil, em que, assim como provavelmente você que está assistindo, nada fazia sentido, eu não conseguia melhorar, eu não conseguia tomar boas decisões, tudo que eu fazia era meio ruim, era meio bosta, eu não conseguia ter dinheiro para fazer as coisas que eu queria, enfim, tudo estava desencaixado, parecia que nada estava sincronizado, todas as frequências da minha vida, né, como um exemplo, estavam totalmente dissonantes. E eu percebi que nessas fases eu não tinha quase nada de autoconsciência. Então, eu não parava para pensar sobre mim mesmo, eu não parava para pensar sobre a minha vida, eu não parava para entender o que estava acontecendo, eu não parava para analisar as áreas de uma forma diferente, de uma forma independente, eu não parava para realmente olhar ali para minha área financeira, ver como que estão meus gastos, se eu estou gastando mais do que eu ganho ou não, eu não parava para fazer isso, eu não parava, por exemplo, para cuidar da minha saúde, para fazer exercícios físicos, isso daí, enfim, N coisas, dá para você fazer esporte, dá para você fazer academia, dá para você sair para correr, dá para você fazer exercício em casa parado num cubículo de 2 metros quadrados. Tem várias formas de se exercitar. Eu não dava atenção para minha alimentação, então cada dia que passava eu comia a mesma merda ou realmente me explorava cada vez mais nos fast foods, em comidas que não, enfim, não eram nutritivas, mas que eram gostosas. Enfim, e a gente pode pensar em outras áreas como relacionamentos, família, amigos e por aí vai. E todas essas áreas elas estavam meio ruins. E é óbvio, porque o cerne de tudo isso sou eu. Eu que estou em volta de todas essas áreas, né? As decisões que eu tomo vão impactar tudo isso. Então não tem como as minhas finanças melhorarem se eu não melhorar. Não tem como o meu relacionamento com as pessoas que eu gosto melhorarem se eu não melhorar. Não tem como eu ficar mais inteligente, eu performar melhor, sei lá, no meu trabalho, se eu não buscar fazer isso. Então, quando eu tinha esse nível baixo de autoconsciência, eu buscava fugir de tudo aquilo que acontecia na minha vida. Eu buscava fugir dessas sensações ruins, da sensação de estar no fundo do poço. E como que eu, André, pessoalmente fugia? Eu ia atrás de, por exemplo, videogame. Eu passava horas e horas e horas jogando videogame, fazendo várias coisas ali que elas não iam me levar a nenhum lugar, elas não iam me levar na direção do que eu queria atingir, mas que naquele momento elas faziam sentido para mim, porque elas me ajudavam a esquecer daquela dor, daquela sensação meio ruim de pô, parece que eu não tô valendo nada, né? Parece que, tipo, nada do que eu faço realmente vale alguma coisa. E é isso que a gente acaba contando para nós mesmos quando a gente tá nesse fundo do poço, quando a gente tá nessa sensação ruim, quando a gente não consegue sair disso. Mas a verdade é que você provavelmente está com baixa autoconsciência. Você provavelmente não para pensar muito sobre a sua vida. E é difícil pensar. Eu sei que é difícil porque eu já passei por isso. É difícil sentar numa mesa, puxar um caderno e começar a escrever como se fosse um diário, né? Como que tá a sua vida agora? Como que você está se sentindo? O que você poderia fazer para melhorar certos aspectos dela? Mas é muito difícil fazer isso. E eu sei que é muito difícil, mas talvez esse vídeo aqui te ajude, né, a tomar essa decisão. Mas enfim, já contei um pouco de como é estar com baixa autoconsciência, que é fugir, é se afundar em vícios, é buscar redes sociais por causa daquele ciclo, né? O ciclo de estou me sentindo mal, então eu preciso achar uma forma de não me sentir mal. Como eu faço isso? Me afundando nos meus vícios. O meu caso, como eu já falei, videogame. O seu caso pode ser horas e horas e horas no TikTok, horas e horas e horas no YouTube, ou horas e horas e horas em qualquer outra coisa que não agregue em nada, que é simplesmente dopamina barata, que simplesmente
entra no seu cérebro, te alimenta ali, te dá um nível de atenção mínimo, porque você passa 10 segundos vendo um vídeo, vai pro outro, depois vai pro outro, depois vai pro outro, tá sempre engajando e tá sempre dando estímulos novos pro seu cérebro. Então você passa um tempo nisso e você esquece da vida, você esquece da sua existência, você simplesmente vive, você simplesmente existe durante algumas horas. E daí, uma hora você tem que parar, né? Uma hora você tem que parar de mexer no TikTok, uma hora você tem que parar de ver vídeos no YouTube, e daí você volta para a vida real e percebe que você não fez absolutamente nada, e isso só adiciona ainda mais naquela sensação de merda de não tá avançando e não tá fazendo nada, e daí você volta a se sentir mal e passa um período se sentindo mal até que você se distrai novamente. E basicamente esse é o ciclo, você conhece, eu conheço, eu acho que todo ser humano nesse mundo conhece esse ciclo, mas eu acho que esse ciclo está muito relacionado à autoconsciência. E é claro que talvez ele esteja relacionado a outras coisas, mas eu identifiquei na minha vida que essa única coisa, ela pode mudar tudo. Então, se você para pensar um pouquinho mais, se você para ter um pouquinho mais de autoconsciência, você aumenta esse grau, ele vai para 70%, 80%, 90%, as coisas elas começam a se encaixar como nunca se encaixavam antes. Então, quando eu começo a analisar o que eu estou comendo, da próxima vez que eu for na despensa, eu não vou pegar um chocolate, porque eu estou fazendo um esforço ativo ali, somado, por exemplo, a uma academia, a treinos todos os dias me esforçando, suando, sofrendo, doendo. Cara, eu vou sofrer tudo isso que eu sofro e eu vou perder todo o esforço que eu faço aqui por simplesmente um chocolate barato, por simplesmente uma sensação rápida ali, rasa de sentir o gosto daquele chocolate, e isso vai atrapalhar todo esse esforço, toda essa construção que eu fiz. E é claro, eu não estou falando que você não deve comer o chocolate, você deve comer o chocolate, mas no momento certo, né? Talvez naquele dia livre, em que você pode fazer as refeições livremente, ou quando você está num evento mais especial, etc. Então, o ponto da autoconsciência é que quanto mais você pensa nas áreas da sua vida, quanto mais você se engaja nelas, quanto mais você vira um estrategista da própria vida, mais as coisas começam a se encaixar. Então eu, por exemplo, nunca consegui lidar muito bem com as minhas finanças. E daí eu comecei a fazer uma planilha, e eu já faço essa planilha, vai fazer o quê? 6 meses? 5, 6 meses? E cara, mudou totalmente. Eu comecei a quitar todas as dívidas que eu tinha, eu comecei a fazer sobrar dinheiro, eu comecei a perceber aonde meu dinheiro estava indo de forma simplesmente inútil, e isso me fez sobrar dinheiro para eu comprar as coisas que eu queria. Sei lá, para eu comprar um videogame novo, ou para eu comprar os livros que eu gosto de ler, ou para eu, sei lá, guardar dinheiro e realmente investir pro meu futuro. Mas a questão é que se eu não tivesse nesse nível de autoconsciência alto, eu não conseguiria ter implementado esse hábito. E hoje simplesmente faz parte da minha vida analisar as minhas finanças. Jogar as coisas que eu estou gastando, sempre que eu gasto alguma coisa, compro alguma coisa nova, eu coloco lá na minha planilha, então eu faço esse acompanhamento semanal, por exemplo. Então já faz parte, eu já sei que eu estou fazendo isso, mas porque eu comecei o processo. Agora eu estou me desenvolvendo bastante na parte de alimentação e na parte de exercícios físicos. Eu estou me desenvolvendo cada vez mais. Especificamente eu gosto de calistenia. Então eu estou estudando cada vez mais sobre calistenia, eu estou entendendo como fazer os exercícios, eu estou testando todos os dias. E cada vez mais eu estou vendo o meu corpo chegar a limites, passar limites que eu nunca pensei que eu ia conseguir passar. Então eu estou começando a me desenvolver, mas tudo isso só está acontecendo porque eu aumentei esse meu nível de autoconsciência, eu comecei a olhar ativamente para minha vida, eu comecei a, enfim, peguei ali um caderno, um livro e pensei. Quando eu estou deitado na cama de dormir, pensei. E não fugir desses momentos em que você está tedioso, porque o tédio ele é muito bom. O ócio, ele é muito bom pra gente porque o seu cérebro, ele tem ideias criativas e ele trabalha muito bem quando você está em ócio. Quando você está ali sem pensar em nada, as ideias começam a fluir, você começa a pensar e podem surgir coisas que você nem imagina que você pode fazer para sua vida. Então, a minha dica aqui é: para de simplesmente perder seu tempo em dopamina barata, em coisa que vai te deixar feliz ali, coisa que vai te deixar meio chapado da vida durante algum tempo, vendo infinitas horas de TikTok ou de qualquer outra coisa inútil, e começa a olhar um pouco mais com autoconsciência para as áreas da sua vida. E é claro, eu não estou falando para você nunca mais abrir o YouTube, porque senão você nem poderia assistir os meus vídeos, ou nunca mais abrir o TikTok. Você pode fazer isso, mas no momento que você tiver controle sobre o que você está fazendo, no momento que você conseguir ter esse autocontrole, no momento que você conseguir olhar e falar assim, tá, eu já tô a tempo demais aqui, ou não, vou me dar 30 minutos antes de dormir, não antes de dormir que faz mal pro sono, mas vou me dar 30 minutos em algum ponto do dia para eu assistir alguma coisa. E o fato é que quando você começa a ter mais controle sobre as coisas que você faz e ser mais ativo na sua vida, né, como um agente da própria vida, como eu disse, um estrategista da própria vida, você começa a olhar para a sua vida como um jogo de estratégia,
as coisas começam a ficar um pouco diferentes e as peças que antes não estavam encaixando, elas começam a se encaixar e você começa pouco a pouco a construir esse processo, a ser quem você quer ser. Então, eu, por exemplo, sou um empreendedor. O que eu tenho que fazer para virar um empreendedor? Pô, eu tenho que ter uma empresa, eu tenho que desenvolver alguma coisa, tenho que criar conteúdos, eu tenho que criar um produto, eu tenho que ajudar pessoas de alguma forma. O que eu estou fazendo para isso? Então, tenho que construir nessa direção, eu tenho que estudar, eu tenho que criar, eu tenho que seguir nessa direção. Então, você tem que pensar aí qual que é a direção que você quer seguir na sua vida. Começa a construir nessa direção. E começa a ter autoconsciência nas áreas que realmente impactam, na sua alimentação, na sua saúde, nos seus exercícios, no seu nível de aprendizado, se você está aprendendo ou não. Enfim, aí você aplica do jeito que você quiser e do jeito que fizer sentido no seu contexto. Mas o ponto é que autoconsciência é a palavra-chave aqui. É o que muda tudo. Então, quanto mais autoconsciência, mais você se desenvolve. Quanto menos autoconsciência, mais você foge da sua realidade e mais você fica estagnado e paralisado. Então, o vídeo é esse. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui. Espero que isso seja útil para você e que você, a partir de agora, consiga realmente começar esse processo, iniciar esse processo de sair dessa paralisia e construir o que você quer construir, porque, no final das contas, só depende de você. Mas é isso, eu fico por aqui. Um abraço.